para as pessoas que estão assistindo em algum lugar. Nós somos o Ministério Apostólico e Profético Aviva. Estamos sediados em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste. Nós estamos localizados a 170 quilômetros do Uruguai e a 340 quilômetros da Argentina. Por isso essa região é chamada da região da fronteira oeste, do Rio Grande do Sul, nos pés do nosso Brasil. Nós somos uma comunidade de worship, uma comunidade de adoração, e nós amamos adorar ao Senhor. Aprendemos a amá-lo, aprendemos a adorá-lo e temos queimado diante dele já há quase 7 anos, constantemente queimando na presença do Pai. Aleluia. E é um prazer chegar até você hoje através das redes sociais, e nós queremos que o Espírito Santo ele possa te alcançar aí onde você está, que o Espírito de Deus possa te pegar do mesmo jeito que ele nos pegou, e ele possa te conduzir ao propósito, te conduzir à sua presença. Amém? Amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor e nós queremos meditar em Provérbios capítulo 4. Você trouxe a sua Bíblia? Alguém não tem Bíblia? Alguém não tem Bíblia? Levanta a mão. Quem não tem Bíblia? Todos têm, né? Todos trouxeram? Alguém deixou a Bíblia na estante, no quarto? Todos trouxeram então? Amém. Provérbios capítulo 4, verso 18. Nós queremos meditar nessa palavra nessa noite, e nós queremos que o Espírito Santo ele possa nos conduzir através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos receber da Tua palavra, e queremos que o Teu Espírito Santo ele nos ajude, Senhor, a entender, a compreender, a discernir a Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, ajuda-nos, Pai. Arranca de nossa mente toda a mentalidade religiosa, tudo aquilo que nos impede de podermos entender, compreender e discernir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós queremos falar sobre a vereda dos justos. Como diz a pastora, você já contou para todo mundo, já anunciou que você vai falar sobre isso. Eu gosto de pôr título nas palavras que o Senhor me dá. Elas aguçam a curiosidade daqueles que querem ouvir a palavra. Então diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O autor dos Provérbios ele faz uma comparação entre a vereda dos justos e a luz da aurora. Então, para nós entendermos essa comparação que o autor faz, nós precisamos entender o que é vereda. Nós aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, a gente conhece o termo vereda para outras coisas, né? De vereda, é rápido, ligeiro, de repente. De vereda mudou o tempo. Mas quando o autor dos Provérbios usa essa expressão vereda, essa expressão ela tem alguns significados muito interessantes. E nós queremos entender por que ele usa essa expressão vereda, e por que ele compara essa expressão, a vereda dos justos, com a luz da aurora. A vereda dos justos com a luz da aurora. Então, primeiro, o que é uma vereda? O que é uma vereda? Primeiro, esse termo se trata de um caminho. Um caminho que alguém segue na vida. Então o autor poderia
está falando? O caminho da vida do justo, o caminho que alguém escolhe para a sua vida, um rumo que alguém dá para a sua vida, isso se chama vereda. O rumo que a pessoa dá para a sua vida, um caminho que a pessoa escolhe para a sua vida. O termo vereda também trata de uma carreira. E o apóstolo Paulo, ele fala da carreira. E muitas vezes essa carreira é usada, está lá em 2 Timóteo 4, verso 7. E eu vejo muitas pessoas usarem essa expressão quando um cristão ele falece, ele morre. Então as pessoas costumam usar essa expressão do apóstolo Paulo de 2 Timóteo 4, 7, que ele diz assim, ó, 2 Timóteo 4, 7: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Na linguagem diz ali, ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então Paulo, quando ele fala da carreira que alguém percorreu, e como eu disse, muitas pessoas usam essa palavra para homenagear quando um cristão ele morre, ele completou a carreira, significa que ele concluiu a vereda por onde ele decidiu caminhar. Ele concluiu a vereda por onde ele conduziu a sua vida. Ele completou a carreira. Ele combateu o bom combate e ele guardou a fé. Ou seja, sobrou fé. Nós às vezes dizemos, eu lembro que uma vez a gente tinha um cavalo de passeio. E aí o cidadão que cuidava do cavalo, eu ainda estava iniciando nas lidas campeiras, e ele me perguntou: como é que está esse cavalo, pastor? Eu disse: está bom, está sobrando cavalo? Ele disse: não está sobrando. Ele disse: está sobrando, pastor. Eu te disse sobrando porque tem cavalo demais. Está gordo, está saudável, está bem encilhado. Eu disse: ah, tá. Então quando Paulo diz aqui que guardou a fé, está dizendo sobrou fé. Ele completou tudo o que tinha que fazer. Ele combateu todo o combate que Deus propôs que ele combatesse. Ele concluiu a sua vereda, ele concluiu a sua carreira, e no final de tudo ainda guardou fé. Ou seja, ele completou a carreira sem lhe faltar fé. Então ele diz: guardei a fé. Eu tive fé ainda para levar comigo, para me conduzir ainda adiante. Mas quem melhor, a melhor tradução, o melhor conceito para a vida, quem dá é Jesus. Jesus dá um conceito para a vereda. Vereda é um caminho, vereda é o rumo que alguém escolhe. Então Jesus, quando ele fala da vereda, lá em Mateus capítulo 7, verso 13, Jesus fala de dois caminhos. Jesus fala de duas veredas que alguém pode escolher, de dois rumos que alguém pode escolher dar à sua vida. Ele então fala dessas duas veredas, desses dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14. Diz ali, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Esse caminho apertado é o melhor conceito para a vereda. Apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus aqui está falando sobre os caminhos que alguém pode dar à sua vida. E muito antes que alguém se levante para dizer
que a porta larga e o caminho espaçoso seja o mundo, seja aquele que está no mundo, aquele que escolhe viver no mundo, aquele que está perdido, aquele que não recebeu Jesus ainda. Na verdade, essa porta larga e esse caminho é a porta estreita, é o caminho apertado. A vereda do justo é a porta estreita e o caminho apertado. Mas aí ele diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a vereda do justo nós já entendemos pela palavra, que é a carreira que alguém propôs a caminhar, é o rumo que alguém propôs dar à sua vida, mas que Jesus diz que nós justos, nós que o conhecemos, nós que entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vereda é entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado do Evangelho do Reino de Deus. Porque quem quer entrar pela porta larga e quem quer andar no caminho espaçoso, escolha a porta da vida de religião. Porque na religião você não precisa fazer nenhum esforço. Na religião você pode andar como você quer. Basta ter aparência. Basta parecer ser. Você não precisa ser. Você pode apenas ter aparência. Mas no reino de Deus não. No reino de Deus a porta é estreita, o caminho é apertado, e o que vale no reino de Deus não é o discurso, não é o que se fala, não é o que se diz, não são as frases de efeitos que lançamos nas redes sociais. O que vale no reino de Deus é o que nós vivemos, é a prática. E a palavra de Deus, ela já diz, quando ele fala sobre vida de igreja, ela diz assim, o amor, ele não pode ser apenas em palavras, ele precisa ser expressado na prática. A prática do amor. E na quinta-feira nós falávamos sobre misericórdia e graça. Quando muitas vezes alguém olha para o necessitado e diz, meu Deus, que pena, a pessoa está passando necessidade, mas não faz nada. Não se move, não estende a mão, não lhe alcança um prato de comida, não lhe alcança uma muda de roupa, não faz nada por ela. A misericórdia se torna graça quando ela estende a mão e ela faz alguma coisa. Então a palavra ela diz que se nós quisermos nos chegar a Deus, se nós quisermos nos aproximar de Deus, nós temos que escolher a vereda dos justos. E a vereda dos justos não é o caminho da religião. A vereda do justo não é o caminho de uma vida de religiosidade. A vereda do justo é a porta estreita e o caminho apertado. Mas aí ele diz, a vereda do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora. O que é a luz da aurora? Se você algum dia já viu o dia amanhecer, se você um dia já estava na rua, ou você estava em algum lugar e você viu o dia amanhecer, viu o dia clarear, antes do sol surgir, antes da luz do sol surgir, vem a luz da aurora. A primeira luz que surge, a primeira luz que dá o sinal de que o dia vai nascer, ela é chamada de luz da aurora. É a primeira luz. Então a luz da aurora, aí nós precisamos entender, porque nós precisamos compreender por que é feita essa comparação. A luz da aurora, ela tem um outro significado. A luz da aurora, ela fala de um nascimento. Ela fala de quando alguém nasce. A luz da aurora, ela se refere a uma criança. Ela se refere a um bebê. E ela fala de um crescimento natural. A luz da aurora fala de um crescimento natural. Nós temos aqui muitas crianças. E o pessoal sempre me pergunta, essas crianças que fazem barulho, fazer o que? São crianças saudáveis? Vou passar uma mordaça na boca quando entra no tempo? Não posso. Mas nós temos crianças de vários tamanhos. E existe algo na vida humana que é o crescimento natural. Então ele nasce que é pequenininho, tem a Isa, tem o Derek, tem a Marina, tem crianças de vários tamanhos.
E às vezes as mães, elas se preocupam quando o seu filho, quando a sua filha, ela não está crescendo naturalmente, quando não está ganhando peso, quando ela não está tendo um crescimento natural, normal, elas se preocupam. Tem gente que quando era pequena, a mamãe deu biotônico Fontoura. Quem tomou biotônico Fontoura quando era criança? Tem fome até hoje. O apetite abriu quando era criança, até hoje come os pratos da casa. Nunca mais saiu aquele apetite, né? As mães queriam que o filho. Meu filho não tem fome, taca ali um biotônico Fontoura. E enfiava nas crianças. Era pequenininho, hoje estão indo aluno forte, tomaram tanto biotônico Fontoura que até hoje tem fome. Então as mães ficam preocupadas, mas elas se preocupam por quê? Porque há um crescimento natural. E as mães se preocupam porque elas pensam que o seu filho não está crescendo. Ele nasceu, ele está ganhando peso, mas talvez não seja o suficiente. E aí as mães gostam de comparar. Eu lembro que quando a Hannah era pequenininha, carequinha, e tinha o meu sobrinho, o Simon. O Simon tinha 3 meses de diferença da Hannah. O Simon do lado da Hannah era um gigante. Tu botava o Simon do lado da Hannah com 3 meses de diferença, parecia que a Hannah era um filhotinho, uma coisa minúscula assim. E ele dando do chão, gordão, chegava a ter 3 queixos assim, de tão gordo que era o menino. Mas hoje, se você colocar os dois um do lado do outro, a Hannah hoje é maior que ele. Hoje eu acho que ela carrega ele debaixo do braço. Ele não é mais grandão e forte como era antes. Mas as mães gostam de comparar. Meu filho está assim, minha filha está assim. Mas existe um crescimento natural. Ele está crescendo. E o autor dos provérbios, ele fala desse crescimento natural para se referir do nosso crescimento espiritual. Então ele diz, a vereda do justo, o caminho do justo, o caminho que o justo propôs seguir, é um caminho de crescimento espiritual constante. Porque é assim na vida natural. As crianças, elas vão crescendo, podem não crescer na rapidez que os pais querem. Primeiro começa, tá gatinhando, não vejo a hora de caminhar. Aí quando começa a caminhar, meu Deus do céu. Aí quando não vejo a hora de ir para a escola. Aí chega uma hora que eles dizem, tempo, vai devagar. Querem tudo que aconteça ligeiro. E aí eles já com pouco eles dizem, tempo, vai devagar, eu preciso me acostumar com isso. Mas, por quê? Porque existe um crescimento. Pode não ser rápido como os pais querem, ou pode ser tão rápido que os pais desejam esperar, mas existe um crescimento. Você está entendendo? E aí o autor diz assim, a vida, a vereda do justo, o caminho do justo diante de Deus tem que ser como a luz da aurora. A primeira luz, o primeiro facho de luz que surge quando o dia vai nascer, mas essa luz ela vai crescendo, ela vai aumentando, e quando nós chegamos ao meio-dia, o sol está com toda a sua intensidade. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que o autor está dizendo? O caminho do justo, ele tem que ter um crescimento constante. Ele tem que crescer espiritualmente. Ele precisa amadurecer. Ele precisa deixar as meninices. Ele precisa crescer em Cristo. Ele precisa crescer no conhecimento do Senhor. Ele precisa andar mais na presença de Deus. Ele tem que ir nessa caminhada, abandonando as coisas de um menino na fé, de uma criança na fé. Porque se nós chegarmos num dia, no meio do dia, e de repente há uma escuridão, eu não me lembro que ano era, eu e o pastor estávamos vindo de Canoas a Timbó, e no caminho houve um eclipse. Você lembra, pastor? No meio do caminho, era 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, um dia claro, o sol bonito, e de repente deu um eclipse total, e em alguns minutos escureceu tudo. Virou noite por aqueles minutos.
eu não me lembro se foi 15, 20 minutos, meia hora, nós paramos em algum lugar na estrada, ali em Sombrio, até passar o eclipse e depois retornamos à viagem. Querido, o estranho é a luz da aurora, no meio do dia, escurecer. Isso quer dizer o quê? O estranho é um cristão que está há anos andando, trilhando a vereda do justo, continuar agindo como menino, continuar agindo como criança na fé, continuar agindo como um bebê, continuar tendo atitudes de uma criança. Estranho é, nós vemos crianças do tamanho do Derek tendo atitudes como se fosse o Inácio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque isso não é normal. É estranho nós vemos cristãos antigos, cascudos, como a gente costuma dizer, tendo atitudes infantis, emburrados, crianças, não cresceram. Então a palavra diz assim: a vereda do justo, o justo precisa crescer, o justo precisa amadurecer, o justo precisa alcançar uma maturidade até ser dia perfeito, ou como diz Paulo, até alcançar a maturidade de Cristo. É disso que fala a vereda do justo. Vocês sabem, irmãos, às vezes parece muito chato. Todo o domingo chega um dia que o pastor fica dizendo: irmão, você tem que vir na escola, irmão, você tem que vir interceder, irmão, você tem que congregar. Parece que o pastor é xarope, o pastor só fala disso, o pastor fica pegando no pé, o pastor fica falando: você não tem aula, venha para a escola, você não tem aula naquele dia, venha para o culto, venha congregar, venha participar, venha orar junto, venha aprender a palavra, porque isso é importante para você, querido. Porque isso é importante para a sua vida, para você adquirir maturidade. Eu não quero ser um pastor como Moisés foi no deserto. Quando Moisés pastoreava a igreja de Israel no deserto, Moisés vivia num nível espiritual altíssimo. Todos os dias Moisés pegava a tenda da revelação, ele saía do acampamento, ele ia adorar o Senhor, ele ia orar todos os dias. Deus descia naquela tenda, falava com Moisés face a face. Mas e a igreja? Mas e a congregação? Sabe o que fazia? Ficava olhando, apenas assistindo os relâmpagos, Deus descer, a voz de Deus, apenas assistindo o que acontecia com Moisés. Então chegou um belo dia, Moisés está ali conduzindo aquela igreja. Moisés está conduzindo uma igreja com 3 milhões de membros. Mas essa igreja, irmãos, Moisés está num nível altíssimo. Deus vem e fala com ele, Deus vem e se apresenta para ele, Deus vem e se manifesta na vida dele, o rosto dele brilhava, as pessoas ficavam com medo, mas a igreja mesmo não orava. A igreja mesmo não acompanhava o crescimento de Moisés. Então um dia Deus veio e chama Moisés para subir o monte. Talvez seja por isso que eu peguei bronca de monte. Eu vi recebendo convite para ir no monte. Pastor, eu quero levar você no monte. Eu quero levar você no monte. Eu prefiro orar no monte em casa, no monte de coberta. Mesma coisa, orar no monte, orar na cidade, é a mesma coisa. Mas Deus veio e chamou Moisés para o monte. E ele subiu no monte. E Deus se apresentou a ele. As pessoas, e era mais ou menos assim: Moisés lá em cima, Josué mais um pouco abaixo, um pouco mais abaixo estavam os sacerdotes, e lá no pé do monte estava o povo. E é mais ou menos assim, irmãos, até hoje. Então Moisés estava lá no monte, falando com o Senhor, recebendo os mandamentos, recebendo as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus de Deus, Deus falando com ele, e o povo só olhando. A nuvem, o barulho, os trovões, os relâmpagos. Esses dias até a pastora fez uma comparação dos temporais que a gente enfrenta, e a gente tem medo dos temporais, tem medo dos relâmpagos, tem medo dos trovões, tem medo do barulho do vento. E ela disse: eu fico imaginando o povo de Israel olhando para cima do monte, aquela barulheira toda de vento, de trovão, de relâmpago, e Deus falando.
com Moisés, e a voz de Deus era tão alta como o som de um chofar, e aquilo tremia. A palavra diz que o monte tremia. Mas o povo, Moisés está lá nesse nível, mas o povo não. Em 40 dias, sem a condução de Moisés, sem Moisés xaropeando e dizendo: vamos lá, vamos se santificar, vamos buscar o Senhor, sem alguém para conduzir, sem alguém para dizer: façam assim, vocês têm liberdade, vamos buscar o Senhor. Sem Moisés lá, em 40 dias, quando Moisés volta, Deus diz para Moisés: desce lá, porque o teu povo está mal. Quando Moisés desce, irmão, ele desceu. Você imagina, Moisés está lá na glória, ele está no nível máximo, top master plus, que a gente diz, meu irmão, está no máximo. Aí quando ele desce, ele encontra a congregação, ele encontra a igreja. O que a igreja está fazendo? Eles fizeram bezerro de ouro, e eles estavam bebendo e se prostituindo. Tinha uns pelados, tinha outros fazendo não sei o que. Tinha gente fazendo tudo o que prestava. Não tinha ninguém orando, não tinha ninguém buscando ao Senhor, não tinha ninguém se posicionando, não tinha nada acontecendo no campo espiritual de uma forma positiva. Moisés é tomado de tanta raiva que ele pega as pedras da lei que Deus escreveu e ele joga as pedras no chão e quebra. Alguns morrem naquele dia. Ele desmancha o bezerro de ouro, faz com que o bezerro de ouro seja moído, e o pó de ouro é colocado na água, e eles bebem aquela água, e a nação inteira teve uma diarreia violenta. Aí ele faz aquela atitude, volta para o monte, e aí ele diz para Deus: Senhor, me escreve de novo os mandamentos. Deus diz: não, eu não devo se quebrar. Aí vem a igreja que estressa o pastor. Quebrou. Aí Deus diz: eu não mandei você quebrar, agora você escreve. Aí Moisés teve que escrever. Então eu não quero ser um pastor, queridos, que o pastor está no nível uau, de revelação, de visão, de palavra, de se mover no sobrenatural, mas a congregação está lá embaixo, parada, apenas olhando, apenas assistindo, e não se move da mesma maneira. Por isso que o autor de Provérbios diz assim, a vereda do justo, ela tem que ser como a luz da aurora. Nasceu bebezinho em Cristo, mas ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa estudar a palavra, ele precisa amadurecer no Senhor, ele precisa ter as suas próprias experiências, ele não pode se mover na experiência do outro, ele precisa conhecer a Deus, ele precisa aprender a ouvir a voz de Deus, ele precisa aprender a discernir os seus próprios caminhos, ele precisa aprender a ouvir quando Deus lhe diz o que ele tem que fazer ou não, ele precisa saber discernir a hora de fazer alguma coisa ou não, quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando, quando é Deus que está dizendo ou quando é a sua própria alma que está dizendo, quando é Deus que está falando ou é o diabo que está lhe sugerindo algo. Isso faz parte do crescimento, do amadurecimento, que o autor de Provérbios diz: a vereda do justo, o caminho do justo é um caminho de crescimento constante. Pode não crescer como as crianças, umas são mais gordinhas, outras são mais magrinhas, umas são maiorzinhas, outras são menorzinhas, mas estão crescendo. Pode não crescer tudo do mesmo jeito, mas tem que crescer. O que não pode é parar, o que não pode é paralisar, o que não pode é ficar parado, o que não pode, irmãos, é não crescer mais, o que não pode é continuar raquítico, anêmico espiritualmente, o que não pode é ficar debilitado espiritualmente, porque não é esta a vereda do justo, não é esta a vereda do justo, não é isso que a palavra fala. Então, eu lembro que uma época as pessoas
a gente tinha muitos eventos e coisas, e aí tinha uma hora que tinha a transferência de unção. Vamos ter transferência de unção. E as pessoas gostavam muito disso. Mas, querido, a gente pode, eu vou dizer algo que eu entendi, que eu amadureci nesse andar com Deus. Eu creio que como pastor, como profeta, como apóstolo, como você quiser chamar, eu creio que eu posso ativar algo na sua vida. Eu creio que pela graça de Deus, eu posso destravar áreas da sua vida. Mas eu não posso transferir fome e sede de Deus. Isso é intransferível. É que nem título de eleitor, é intransferível. Não há como você transferir. Não há como você transferir desejo de buscar a Deus. Ou você tem, ou você não tem. Isso não há como alguém transferir para você. Então, às vezes, eu converso com líderes e eles dizem: mas eu queria aprender, eu queria ter esse nível de revelação que o Senhor tem. Eu digo: os livros estão aqui, a Bíblia está aqui, os materiais estão aqui. Vai estudar, vai aprender, vá buscar o Senhor, porque não há como transferir desejo de Deus. Então muitas vezes eu passo a terça-feira, ou de manhã ou de tarde, estudando, preparando material, mergulhando, entendendo aquela palavra que a gente vai estudar na terça-feira à noite, e passa ali 3, 4, 5 horas, às vezes dias anteriores, vendo o material, preparando o material para a escola. E quantas vezes eu chego aqui e não vejo ninguém? Eu e a pastora aqui sentadinho, esperando. Será que vai ver alguém? Será que vai aparecer algum filho com a luz da aurora, querendo crescer, querendo ampliar o entendimento, querendo compreender as coisas espirituais? Então, querido, isso é uma questão que cada um tem que ter fome e sede de Deus. Isso é intransferível. Não há como transferir. Não há como transferir. Então, o autor dos provérbios, ele diz que nós precisamos buscar amadurecer em Cristo, crescer no Senhor, crescer no Senhor. Quando Paulo fala da nossa vereda, comparando a uma carreira, irmãos, a uma carreira, por que Jesus diz assim, os últimos serão os primeiros? Porque no reino de Deus, queridos, não tem assim: eu estou há tantos anos no reino. Não é que nem religião. Antes eu dizia: eu já estou há 50 anos dentro da religião. Eu conheci Jesus com 6 anos. Com 16 anos eu já era pastor. Com 16 anos eu já era pastor. Com 18 anos eu pastoreava a igreja em Porto Alegre. Quando os pastores começaram a brigar, porque eu estava numa igreja, num bairro, e aquela igreja estava crescendo, e os pastores mais velhos, as suas igrejas não cresciam, e eles começaram a brigar para ver quem ia me tirar para ficar no meu lugar. Eu conversei com meu pai e disse: pai, vou embora, vou para o interior, vou orar, eu estou orando, eu sinto um chamado de Deus para ir para o interior, e eu vou. E o pai disse: então vai, se Deus tinha esse chamado, tu vai. Eu nem fui embora, porque os caras ficavam brigando para ver quem ia ficar, quem ia me tirar daquele lugar. Então, dentro da religião, irmãos, eu era macaco velho, eu conheço todos os caminhos, conheço todos os bons e maus caminhos dentro da religião. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, eu sou uma criança ainda. Eu ainda estou andando, eu ainda estou crescendo. Mas já não sou um bebê como era 7 anos atrás. Já não sou um bebê. Mas a gente tem que continuar crescendo. Aí Jesus diz assim, no reino de Deus, os últimos podem ser os primeiros. Mas sabe do que Jesus está falando? Do tamanho de fome. Do tamanho de fome que cada um tem. Se tu tens muita fome de Deus, e se tu busca aprender e a conhecer as coisas de Deus, não importa se tu chegou ontem, você já está correndo mais do que alguns que estão há mais tempo no caminho. Você entende como uma maratona? Você entende como uma maratona de 30, 40 quilômetros? Às vezes o camarada está lá atrás,
E os fominhas foram tudo à frente, mas eles cansaram, não tiveram ritmo. E o que estava lá atrás seguiu em frente. E lá no final, ele chegou muito antes dos que saíram primeiro. Assim é a vereda do justo, irmão. Você tem que ter constância. Você tem que crescer continuamente. Se você não tiver fome, se você não tiver desejo de Deus, se você não quiser orar, se você não tiver curiosidade de estudar a palavra, se você não tiver curiosidade de ler, curiosidade de buscar entender a palavra, você vai ficando para trás. Os outros vão avançando e você vai ficando para trás. Então Jesus diz assim, ó, a palavra diz: o caminho do justo, a vereda do justo, a carreira que o justo se propõe andar, ela deve ser como a luz da aurora, ou seja, deve ter um crescimento constante e permanente, sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo, até alcançar a estatura de varão perfeito, ou como diz ali, até ser dia perfeito. Amém? A minha pergunta para você: a luz da aurora já brilhou para você há muito tempo. Você já nasceu em Cristo. Há muito tempo a luz da aurora já brilhou. Agora, entre esse caminho da luz da aurora e o dia perfeito, em que nível você está? Onde você está? Qual é o lugar de Cristo na tua vida neste momento? Qual é o tamanho da sua fome? Qual é o tamanho da sua sede? O quanto você deseja? Esses dias alguém publicou, eu tive que compartilhar. A pessoa vai no culto de domingo e canta: eu só quero ver você. Ou então ela canta: eu quero conhecer Jesus. Mas no dia da escola não aparece. Então falta o quê? Falta a realidade. Não adianta a pessoa dizer domingo apaixonadamente para Jesus: eu quero te conhecer, e depois no dia da escola ela não vai. Não rola. Não rola o desejo de conhecer Jesus. Não rola o desejo de aprender mais sobre Jesus. Amém? Amém. Dói, né? Dói. Mas a pessoa diz: eu queria tanto ouvir uma palavra de motivação. Minha motivação para você é essa: você tem que amadurecer, você tem que crescer no Senhor, você tem que deixar de ser menino. Como diz o gaúcho, você já está udinho já. Você tem que crescer. É hora de surgirem os frutos desse amadurecimento, desse crescimento em Cristo. Amém? Vamos orar? Chega aí pertinho da família. Chega aí pertinho da